Os lobos estavam tão perto que Emma podia ouvir sua respiração. Ela pressionou as costas contra a porta da cabana, o rifle tremendo em suas mãos rachadas pelo frio. 3 invernos sozinha a haviam ensinado a ler os avisos da floresta. O súbito silêncio dos pássaros. O jeito como as pegadas dos cervos desapareciam perto do riacho. Aquela noite, o aviso gritava. O choro de uma criança cortou a escuridão. A cabeça de Emma virou na direção do som. Entre os pinheiros, uma pequena figura tropeçava pela neve que lhe chegava aos joelhos. Atrás dela, a silhueta de um homem se movia com a calma deliberada de quem já enfrentará coisa pior que lobos. Entrem! Emma ouviu a própria voz gritar, embora cada instinto dissesse, tranque a porta. O homem ergueu a criança nos braços e correu. Emma disparou 2 vezes por cima deles, não para matar, mas para dispersar a matilha. Os lobos se dissolveram nas sombras enquanto os estranhos caíam em sua varanda. De perto, o homem era mais jovem do que o rosto castigado sugeria. 30, talvez. A filha não devia ter mais de 7 anos, tremendo tanto que seus dentes batiam. Ambos usavam roupas boas demais para quem viajava a pé pelo deserto congelado. Perdemos os cavalos, disse o homem. Sua voz era como cascalho áspero suavizado por algo mais, educação, talvez. Acabamos nos perdendo na nevasca. A cabana de Emma tinha um cômodo só, uma cama, e mantimentos para um único inverno, que não dariam para 3 bocas. Mesmo assim, ela abriu passagem. Uma noite, disse. Quando a tempestade passar, vocês seguem viagem. Os olhos dele encontraram os dela, cinzentos como o céu de janeiro, carregando seu próprio tipo de frio. Uma noite. Tenha minha palavra. Ele não ofereceu o nome. Naquelas terras, isso era um sinal de respeito. Emma trancou a porta atrás deles e tentou não calcular quantos dias de farinha estava apostando em estranhos que talvez a degolassem antes do amanhecer. A criança já dormia, aninhada no peito do pai, os dedinhos agarrados no casaco dele como se nunca mais fosse soltar. A cabana foi se aquecendo aos poucos. Emma pendurou os casacos molhados perto do fogo, cuidadosa para não tocar a lã fina mais do que o necessário. As botas do homem eram de couro sob medida, gastas, mas caras. O vestido da menina tinha renda na gola. Não eram andarilhos nem bandidos. O que os tornava mais perigosos, não menos. Me chamo Sara, sussurrou a criança, de repente acordada. Seus olhos eram escuros e sérios. Papai diz que eu não devo falar com estranhos, mas você nos salvou dos lobos. Sara, silêncio, disse o homem, a voz gentil, mas firme. Emma serviu ensopado em tigelas de madeira, caldo ralo, mais batata que carne, mas quente. Observou o homem comer devagar, partindo o pão em pedaços pequenos para a filha primeiro. Um hábito de cavalheiro, devoção de pai. Vocês estão longe de qualquer cidade, disse Emma. Gostamos assim. Ele a olhou sem se desculpar. Você vive aqui sozinha. Há 3 anos. Corajosa. Algo no tom dele dizia que entendia o peso dessa palavra. Ou desesperada. Os dois. Emma pousou a colher. Está fugindo de algo ou indo atrás? O homem sorriu, rápido como um relâmpago de verão. Depende do dia. Sara encostou a cabeça no ombro dele. Ele a ajeitou com cuidado, deitando-a na cama que Emma oferecerá sem dizer onde dormiria. Você não precisava nos abrigar, murmurou ele. Também não precisava deixar vocês pros lobos. Emma cutucou o fogo. Ajudar os outros. Essa é a lei que importa. Ele a observou em silêncio. Sob a poeira e o cansaço, ela viu algo quebrado, algo que reconhecia. Principalmente quando não se pode, completou ela. Ele assentiu devagar. Por um momento, ninguém falou. O fogo estalava. Do lado de fora, o vento uivava promessas de frio ainda pior. Descansem, disse Emma. Vão precisar de força amanhã. Ele não discutiu, o que lhe disse o quanto estava exausto. Acomodou-se no chão, perto da filha, pronto para protegê-la de qualquer ameaça. Emma se envolveu num cobertor fino e ficou junto ao fogo durante a longa e fria noite. O amanhecer chegou cinzento e amargo. Emma acordou e encontrou o homem já de pé, alimentando o fogo com lenha da sua pilha cada vez menor. Movia-se com silêncio e confiança, como quem tem o hábito de ser útil. A tempestade piorou, disse ele. Não dá para viajar assim.
Emma olhou pela janela coberta de gelo. A neve caía em lençóis, apagando o mundo além da varanda. A floresta havia desaparecido no branco. O coração dela afundou. Uma noite era caridade. 2, 3. Isso era matemática de sobrevivência que ela não podia bancar. Eu caço, disse ele, lendo o silêncio dela. Pago nossa estadia. Nessa tempestade? Emma gesticulou para o lado de fora. Já cacei em piores. Ele já pegava o casaco. Você tem armadilhas no riacho, mas não terão pegado nada nesse tempo. Então eu sigo rastros. Conferiu o rifle com mãos experientes. Sarah fica com você. Não era um comando, mas uma pergunta. Emma assentiu. A criança acordou quando o pai beijou sua testa. Seja boa para a senhorita Emma, murmurou ele. Você vai voltar? Perguntou Sarah, a voz bem pequena. Sempre. Ele disse como quem faz um juramento sagrado. E saiu, engolido pela tempestade. Sarah ficou sentada na cama, silenciosa e atenta. Emma tentou lembrar como se falava com crianças. Fazia tanto tempo desde que os sobrinhos tinham vindo, antes que a febre os levasse. Sabe costurar? Perguntou por fim. Sarah se iluminou. Mamãe me ensinou antes de... Parou. Antes. Ótimo. Emma puxou um vestido rasgado. Vamos consertar juntas. Trabalharam em silêncio confortável, as agulhas brilhando à luz do fogo. Os pontos de Sarah eram cuidadosos, precisos. A mãe lhe ensinara bem. Papai fica triste, disse Sarah de repente, desde que mamãe foi pro céu. As mãos de Emma pararam. Há quanto tempo? 2 anos. Mas ele não fala mais dela. Sarah mordeu o lábio. Isso quer dizer que está esquecendo? Não, querida. A voz de Emma se apertou. Às vezes as pessoas se calam porque lembram demais. Sarah assentiu, entendendo mais do que uma menina de 7 anos deveria. Lá fora, a tempestade rugia. Lá dentro, 2 almas que sentiam o mesmo vazio costuravam juntas o que estava rasgado. O homem voltou ao anoitecer, com 2 coelhos e gelo na barba. Emma mantivera a sopa quente, rala, mas nutritiva. Ele se aqueceu junto ao fogo, tremendo tanto que os dentes batiam, enquanto Sarah se apertava contra ele, como se pudesse lhe devolver o calor. Loucura, disse Emma, já aquecendo pedras para enrolar nos cobertores. Vai acabar morrendo só para provar que é útil. Não posso pegar sem dar nada em troca, respondeu ele, os lábios azulados. Não depois de já ter tirado tanto. Algo em Emma se quebrou por dentro. Estivera sozinha por tanto tempo que esquecera como era ser vista de verdade. Naquela noite, comeram bem. Sarah adormeceu depressa, exausta da preocupação. Emma limpou a mesa enquanto o homem permanecia junto ao fogo. Por fim, ele falou. Você ainda não perguntou meu nome. Achei que diria se quisesse. Ele fez uma pausa. James. James Colton. O nome nada significava para Emma. Deveria significar? Tenho terras, ele continuou. Muitas. Gado, cavalos, uma casa grande o bastante para ecoar. A voz dele soava oca. Tudo, menos o que realmente importa. Emma sentou-se à sua frente. Dinheiro não cura solidão. Não. James olhou para a filha. Mas também não compra o que ela precisa. O amor de uma mãe. Um lar que pareça seguro. Ela tem você. Isso não é pouco. Sou meio pai, nos meus melhores dias, disse ele, cerrando os punhos. Ela merece mais. Ela merece que você esteja inteiro, respondeu Emma, baixinho. Isso é diferente de ser perfeito. Os olhos de James encontraram os dela através da luz do fogo. Por um longo momento, algo não dito passou entre eles, um reconhecimento de dor compartilhada. Talvez um tipo de compreensão que só vem de quem caminhou pela mesma estrada difícil. Por que está aqui sozinha? Ele perguntou. Perdi todos que amava para a febre. A voz de Emma não tremeu. Não consegui ficar na cidade, onde tudo me lembrava deles. Tive que vir para cá, reconstruir ou morrer tentando. E qual dos dois está vencendo? Ela sorriu, frágil como o gelo de janeiro. Pergunte-me amanhã. O fogo queimava abaixo. Nenhum dos dois se moveu para colocar mais lenha. Às vezes,
A escuridão parecia mais segura que a luz que mostrava demais. Mais um dia, disse James. A tempestade deve se dissipar até lá. Emma assentiu, ignorando o estranho aperto no peito. Mais um dia. Depois, estaria sozinha de novo, como aprenderá a preferir. Amanhã trouxe silêncio. A tempestade havia passado, deixando o mundo soterrado e cintilante sob o sol duro. Emma acordou e encontrou James já do lado de fora, limpando a neve da varanda com uma pá que devia ter achado no abrigo. Sarah ajudava, as pequenas mãos vermelhas de frio, rindo enquanto atirava bolas de neve nas árvores. Não precisa fazer isso, chamou Emma. Eu sei. James não parou. Mas o seu telhado está fraco perto da chaminé. Com essa carga de neve, pode desabar. Emma subiu para olhar. Ele tinha razão. Pretendia consertar antes do inverno, mas madeira era cara e suas mãos já não tinham a força de antes. Posso remendar, disse James. Se tiver madeira sobrando. Não tenho. Então vou até a cidade. Tem uma a uns 15 quilômetros ao sul. Não tem. Nessa neve. A pé. Achei nossos cavalos esta manhã. Se abrigaram num cânion. Ele sorriu de leve. Animais teimosos, como o dono. Os cavalos eram magníficos, esbeltos, bem cuidados, valiam mais que toda a cabana de Emma. James selou o maior com facilidade, movendo-se com a confiança de quem nasceu no couro. Volto antes do anoitecer, disse. Você não me deve nada. Eu sei o que devo. A voz firme. E é mais que um telhado consertado. Emma. Seu nome, na boca dele, soou como uma promessa. Ela o observou cavalgar em direção ao sul até que desapareceu na imensidão branca. Quando se virou, encontrou Sarah olhando-a com olhos cheios de sabedoria infantil. Papai gosta de você, disse a menina, simplesmente. Ele só está sendo gentil. Não. Sarah balançou a cabeça. Ele ri diferente quando fala com você. Como ria com a mamãe. O coração de Emma vacilou. Docinho. Isso não. Você vai ser minha mamãe? A pergunta atingiu como uma bala. Emma se agachou, segurando as mãos frias da menina. Querida, seu pai e eu acabamos de nos conhecer. Somos estranhos ajudando uns aos outros durante uma tempestade. Mamãe sempre dizia, Deus manda as pessoas certas quando você para de procurar. A voz de Sarah era cheia de certeza. Papai parou de procurar. Aí a gente encontrou você. Emma não tinha resposta para esse tipo de fé. Naquela noite, James voltou com tábuas, pregos e comida suficiente para semanas. Emma tentou protestar, mas ele a interrompeu. Deixe-me fazer isso, disse, calmo. Por favor. E ela deixou. 3 dias viraram uma semana. James consertou o telhado, depois o corrimão frouxo da varanda, depois a porta que vivia emperrada. Trabalhou do amanhecer ao pôr do sol, e Emma parou de fingir que queria que ele fosse embora. Sarah floresceu como uma flor na primavera, ensinando a Emma canções que a mãe cantava e aprendendo a trançar o cabelo dela com dedos desajeitados, mas cheios de carinho. Pela primeira vez em 3 anos, a cabana encheu-se de risos. À noite, depois que Sarah dormia, Emma e James se sentavam junto ao fogo e trocavam histórias. Ele falava de seu rancho, milhares de acres, dezenas de peões, rebanhos que se estendiam até o horizonte. Ela falava da família que perderá, da irmã que ainda visitava seus sonhos. Eu devia voltar, disse James certa noite. Meu capataz é capaz, mas há decisões que só eu posso tomar. Então vá. Emma manteve a voz firme. Venha conosco. As palavras pairaram no ar quente. O coração de Emma disparou. James, eu não estou te pedindo em casamento. Ele se inclinou para a frente, sincero. Ainda não. Mas venha pro rancho. Veja se Sarah está certa. Se isso é mais do que bondade. Eu não tenho nada a oferecer. Emma olhou para o vestido puído, para as mãos calejadas. Não sou o tipo de mulher que se encaixa no mundo de um fazendeiro. Você é exatamente o tipo de mulher que pertence nele. A voz dele era rouca, firme, verdadeira. Você mal me conhece. Eu sei que deu tudo o que tinha estranhos durante uma tempestade. James estendeu a mão, sem chegar a tocá-la. Sei que minha filha voltou a sorrir. Sei que me sinto humano pela primeira vez desde que minha esposa morreu. Pausou.
Sei que estou meio apaixonado por você, Emma. E não quero ir embora para descobrir o que é estar inteiro. A respiração de Emma travou. Cada instinto gritava para se proteger, para dizer não, para permanecer segura em sua solidão, onde nada podia mais feri-la. Mas a risada de Sarah ecoou em sua memória. As mãos de James construindo-lhe um lar mais forte. O calor de ser vista. Verdadeiramente vista, depois de 3 anos de luto invisível. Uma condição, disse ela, por fim. Qualquer coisa. Se não der certo, se eu não me encaixar, me deixe ir com dignidade. Sem caridade. Sem pena. O sorriso de James foi como o nascer do sol rompendo entre nuvens de tempestade. Combinado. Ele estendeu a mão. Emma a segurou. A palma dele era quente e áspera, e teve a sensação de estar voltando para casa. O rancho tirou o fôlego de Emma. Colinas ondulantes, um céu sem fim, uma casa tão grande que engoliria sua cabana 10 vezes. Os peões tiravam o chapéu quando James entrou montado, com Emma ao lado e Sarah tagarelando entre os dois. Mas os sussurros começaram imediatamente. Quem é essa? Ouviu Emma no estábulo. Alguma mulher que ele achou no meio do nada. Coitada, deve achar que fisgou um homem rico. A coluna de Emma se endireitou. Ela sobrevivera a 3 invernos sozinha, também sobreviveria a fofocas. James a apresentou ao capataz, um homem curtido de sol chamado Date, que a observou com olhos afiados. Senhora, disse ele, respeitoso, mas reservado. Eu posso trabalhar, respondeu Emma. Não espere caridade. A expressão de Date mudou, primeiro surpresa, depois aprovação. A cozinha precisa de ajuda. A cozinheira reclama há meses. Começo amanhã. Naquela noite, James mostrou-lhe um quarto de hóspedes. Bonito, espaçoso. Nada da ostentação que ela imaginara. Leve o tempo que precisar, disse ele. Sem pressa. Mas Sarah tinha outros planos. Apareceu à porta de Emma, de camisola, segurando uma boneca gasta. Você pode me colocar na cama? Como fazia na cabana? A garganta de Emma se apertou. Ela seguiu até o quarto decorado em rosa e branco, claramente intocado desde que a mãe da menina morrera. Sarah subiu na cama e deu palmadinhas no espaço ao lado. Mamãe costumava deitar aqui e contar histórias. Emma hesitou. Aquilo parecia sagrado, íntimo. Um limiar que não podia ser cruzado impunemente. Por favor, pediu Sarah, com olhos enormes. Emma deitou-se e contou a história de uma menina corajosa que fez amizade com lobos, de um pai que aprendeu a sorrir de novo, e de uma mulher que se lembrou de sua força quando o mundo a obrigou. Sarah adormeceu no meio da história, a mãozinha enroscada na dela. James as encontrou assim 1 hora depois. Seu rosto, à luz do lampião, era uma mistura de dor, esperança e algo mais profundo, frágil. Obrigado, sussurrou ele. Emma se soltou com cuidado e o seguiu até o corredor. Ela está preenchendo o espaço que a mãe deixou, disse Emma. O que acontece quando perceber que eu não sou a mãe dela? Ela sabe disso, respondeu James, com voz suave. Mas mesmo assim, está escolhendo você. A questão é, você é corajosa o bastante para deixá-la? Emma pensou em sua cabana, em sua solidão, em seu modo cauteloso de sobreviver. Depois pensou nas risadas de Sarah, nas mãos de James construindo um lar, no calor de ser escolhida. Estou apavorada, admitiu. Ótimo, disse James, sorrindo. Isso significa que importa. Ele beijou sua testa, um toque terno e contido, e a deixou ali, parada no corredor de uma casa que talvez, enfim, se tornasse um lar. 2 meses passaram como um sonho. Emma trabalhava na cozinha, conquistando respeito com seu pão e suas mãos firmes. Sarah seguia por toda parte, falando sobre a escola, os cavalos e o gatinho recém-nascido do celeiro. James a cortejava como um verdadeiro cavalheiro, cavalgadas ao pôr do sol, conversas calmas, sua mão em sua cintura durante as danças do rancho. Mas os sussurros continuavam. A caça-fortuna acha que pode substituir uma dama de verdade. Pobre James. Caiu no conto de uma carinha bonita e uma história triste. Emma ignorou, até o dia em que ouviu a esposa do banqueiro, na cidade. Um fazendeiro milionário como James Colton podia ter qualquer mulher, disse a mulher, com desdém. Em vez disso, está brincando de casinha com uma mendiga do mato. É vergonhoso.
As mãos de Emma tremiam enquanto carregava o carro de boi. Ela já enfrentará lobos e o luto, porque palavras cruéis doíam mais. Naquela noite, James a encontrou na varanda, olhando as estrelas. O que aconteceu? Nada. A voz dela era oca. Só lembrei o que sou. O que sempre serei, para eles. E o que seria? Insuficiente. As palavras saíram amargas. Sem refinamento. Sem educação. Emma. James a virou para encará-lo. Não dou a mínima pro que eles pensam. Mas eu dou. A voz dela quebrou. Sarah merece uma mãe que se encaixe. Você merece uma esposa que saiba qual garfo usar. Eu mereço uma mulher que daria sua última refeição a estranhos numa tempestade, respondeu James, firme. Sarah merece alguém que a ame sem condições. Nós dois merecemos você, exatamente como é. Você não entende. Entendo que estou apaixonado por você. As palavras saíram cruas, honestas. Entendo que minha filha te chama de mamãe quando acha que eu não estou ouvindo. Entendo que acordo grato por você estar aqui, e apavorado que vá embora. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Entendo que, se você for embora, não será porque não é suficiente. Será porque não acredita que é. Os olhos de Emma ardiam. E se eu falhar com vocês? E se não falhar? Disse ele, acariciando-lhe o rosto. E se a gente construir algo bom juntos? E se o amor for suficiente? É. Emma sussurrou. O amor é suficiente. Só há um jeito de saber. Ele a beijou, suave, buscando, uma pergunta que o coração dela respondeu antes que a razão pudesse intervir. Quando se separaram, Sarah observava pela janela, sorrindo como o nascer do sol. A primavera chegou cedo naquele ano. O casamento foi simples, só os peões do rancho, Dat e Sarah, num vestido branco que a fazia brilhar. O pastor falou de recomeços e segundas chances enquanto Emma segurava as mãos de James e tentava acreditar que aquilo era real. Eu aceito, disse James, com voz firme. Eu aceito, respondeu Emma, com o coração inteiro. Sarah jogou flores do campo, rindo enquanto as pétalas se prendiam ao cabelo de Emma. Os peões aplaudiram. Dat assentiu, satisfeito. E James beijou sua noiva como quem reencontra o ar depois de se afogar. Naquela noite, ficaram de pé na varanda da casa, agora deles, olhando as terras que se estendiam sob o céu estrelado. Obrigada, disse Emma, baixinho. Pelo quê? Por eu ter me perdido nos seus bosques. Ela encostou-se ao peito dele. Por me dar um motivo para abrir a porta. James a envolveu nos braços. Obrigado por ter coragem de deixar estranhos entrarem. Sarah apareceu, sonolenta, de camisola. Posso dormir com vocês esta noite? Perguntou. Como fazíamos na cabana? Emma e James trocaram olhares, recém-casados, mas com uma pequena companhia. Nada convencional, disse ele. Mas perfeito, respondeu ela, pegando Sarah no colo. Entraram juntos, uma família construída de pedaços partidos e graça selvagem. Atrás deles, a porta se fechou sobre a solidão do inverno. À frente, a luz do fogo tremulava quente e dourada, um farol prometendo que, mesmo nas estações mais duras, a bondade pode acender um lar. Emma aprenderá uma verdade do deserto. Às vezes, a salvação vem disfarçada de estranhos em meio à tempestade. Às vezes, o amor chega quando você já parou de procurar, carregado no canto dos lobos e nas orações. E às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente abrir a porta. Lá fora, o vento da primavera sussurrava entre os pinheiros. Lá dentro, 3 corações batiam firmes como a própria terra, fortes como a promessa que haviam feito: construir, curar, escolher um ao outro todos os dias. Os lobos estavam distantes agora. O frio havia passado. E, pela manhã, despertariam para um mundo renovado.